E eu vou repetir o que eu disse a quem chegou primeiro. Que hoje, que começa uma etapa nova, o Senhor Deus possa fazer em você, ou a partir de você, uma semana, um mês abençoado, que você seja capaz de entender os propósitos de Deus e ser um colaborador do Espírito Santo. Amém? Amém? Eu vou então repetir o pedido. Os corações são muito importantes para mim, para a gente poder ter uma boa comunicação. Amém? Eu quero também te dar uma notícia antes da gente passar para uma reflexão aqui da palavra e fazer outras orações. A partir dessa semana nós estamos compartilhando também no YouTube as lives que fazemos aqui. Eu estou selecionando algumas dessas lives e nós estamos repostando no YouTube para que você tenha a oportunidade de dizer para alguém, poder entrar e ouvir aquilo que um dia foi legal para você, ajudou você. Amém? Um bom dia para todos vocês, um dia especial e abençoado. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu quero dar também alguém para entrar na live. Nós temos alguns minutos ainda e se você quiser convidar alguém, mandar um pedido, um convite, uma solicitação para alguém, talvez a palavra de hoje seja tão importante. Sabe, queridos, eu não sei se isso acontece só comigo porque eu sou pastor, eu não sei se isso é coisa de pastor, mas tem dias que parece que a gente ouviu de fato assim a voz do Senhor de uma maneira tão forte que o desejo da gente é sair correndo pela rua e gritar aquilo que a gente ouviu. E hoje na minha devocional eu fui confrontado com uma pergunta. Na realidade eu acho que eu estou sempre fazendo perguntas para Deus. E hoje eu fui confrontado com uma pergunta que eu fiz a Deus em uma passagem das Escrituras. E eu acredito que essa pergunta, se nós conseguirmos obter uma resposta, então essa pergunta pode ser ajudadora, pode ser transformadora, pode mudar as coisas. Eu me refiro ao Salmo de número 30, no verso de número 5, que diz assim, em algumas versões, a frase é construída de maneira diferente. Mas o Salmo 30, verso 5, no final dele, diz assim: o choro dura uma noite, mas logo pela manhã vem a alegria. Há uma outra versão que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma outra versão que diz: durante a noite eu choro, mas pela manhã eu vivo a alegria. Hoje o Espírito Santo me confrontou com esse salmo e eu fiquei meio que inquieto com ele e comecei a perguntar a Deus, fazer perguntas e mais perguntas, porque o Salmo 30, no verso de número 5, inicia-se falando assim, que a ira do Senhor, ela tem uma duração muito pequena. Deus pode se irar, Deus pode de alguma forma se voltar ou voltar o seu olhar contra nós pela nossa rebeldia, mas a ira do Senhor não se prolonga muito. O Senhor é mais misericórdia do que ira, mais amor do que desejo de revidar a sua ira. Então a minha pergunta começou e eu comecei a questionar ao Senhor em algumas coisas, quando de repente a pergunta que eu tenho para fazer a você
é a resposta que eu tenho no meu coração. Quando de repente o próprio texto me pergunta, veja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O texto está em primeiro ponto me afirmando que durante a noite é um momento de crise. A noite remete à dor, a noite remete à ausência de luz, a noite remete à dificuldade de caminhar, a noite remete ao momento do inimigo. Há uma passagem em uma parábola em que diz que durante a noite, enquanto os servos dormiam, o inimigo semeou o joio. A noite é como se fosse o tempo do inimigo. É assim que encontramos em filmes também. A noite parece remeter àquele momento apropriado para Satanás. Era durante a noite que as tentações e provações se tornavam mais difíceis. Foi na noite, atravessando o mar da Galileia, que os discípulos de Jesus temeram pela tempestade. Foi à noite que Pedro viu Jesus andando sobre as águas e todos os discípulos e confundiram Jesus com um fantasma. A noite nos confronta, a noite nos perturba. A noite é esse sentimento confuso. Foi à noite que Jesus foi provocado no Getsemane a deixar a cruz e não seguir o caminho da salvação. Foi à noite que Jesus se retirou para chorar a morte de João Batista. Foi à noite que Jesus também se retirou para chorar momentos onde ele perdia pessoas importantes, no momento em que ele iria enfrentar momentos importantes. A noite remete à luta, à dor, à dificuldade, à escassez de esperança. A noite remete a toda sorte de dificuldade. O Senhor Jesus disse, por 12 horas vocês andam pela luz e o caminho é mais fácil, mas logo vindo a noite vocês tropeçam no caminho. A noite é exatamente esse momento onde nós não temos segurança, não sabemos exatamente por onde estamos andando. A palavra do Senhor então diz que o choro dura essa noite. A noite traz choro. O choro ele pode ser interpretado de diversas formas. O choro ele é a lágrima que corre de angústia, porque não estamos suportando mais a luta. Mas a noite também pode significar, o choro pode significar que durante a noite nós estamos em profunda angústia, em profunda, intensa angústia. Então a noite ela é o sinônimo de dor, o sinônimo de tristeza, o sinônimo de abatimento. A noite é o tempo difícil e choramos à noite. E a Bíblia continua então dizendo, mas a alegria vem pela manhã. A luz é o contrário da noite. A luz é o momento em que a esperança parece renascer. O dia parece ser um momento em que tudo fica melhor. Em Eclesiastes, Salomão escreve dizendo, como é agradável a luz do dia. E é verdade, como é agradável a luz do dia. A palavra de Salomão não é mentira. A luz ela é agradável. A luz ela nos dá a sensação de segurança. A luz nos dá a sensação de que nós estamos tendo algum controle das coisas. Nós não temos o controle de tudo, mas pelo menos estamos vendo o caminho. Estamos enxergando as coisas melhor. A luz dá essa sensação de segurança. Os grandes acontecimentos bíblicos, os mais poderosos acontecimentos bíblicos foram vistos de dia. Isso porque a multidão estava vendo e acompanhando o Senhor Jesus pela manhã. Era também pela manhã que era mais fácil perceber os milagres, as obras. A luz ela tem essa facilitação, ela tem essa facilitação da fé. A luz é ajudadora. Então a luz, quando você está nela, você vê Jesus, você vê a obra de Jesus, você vê o Senhor agindo, você sabe que Ele está ali, porque você o viu, você vê o milagre se fortalece, você vê a ressurreição de Lázaro e você acredita na vida,
depois da morte. Você acredita no seu poder de ressuscitar aqui e de nos levar para o céu. Você vê a luz, você vê Jesus agindo na luz. Você tem uma perspectiva melhor das coisas. A luz muda tudo. A luz é sinônimo de segurança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A luz nos coloca segurança num caminho escuro. O Senhor é luz. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor é a própria luz que veio ao mundo, luz dos homens, luz para os homens, João capítulo 1, mas também em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém que desce do céu não tem noite, porque o Senhor é luz e Ele está ali presente, então não haverá noite. Em outras palavras, com a vinda da Nova Jerusalém, com a presença do Senhor governando sobre nós não teremos mais momentos de dúvida, de dor, de angústia, de tristeza. Nós não teremos isso porque a luz vai nos facilitar ver as coisas. Nós vamos olhar Jesus, nós vamos ver Ele está ali, o trono está ali. Olha como isso é maravilhoso, como isso é lindo, saber que as coisas têm um sentido, têm um porquê. Mas esse texto também está dizendo, o choro dura uma noite. Está falando da duração do choro. Está falando do aceitável. Está falando do tempo que nós podemos entender que é natural. Se veio ao momento da turbulência, da luta, da dificuldade, da adversidade, é natural que choremos. O choro dura uma noite. Agora vem a grande pergunta do Senhor. A alegria vem pela manhã. Então hoje eu vim te fazer uma pergunta. Por quanto tempo você tem prolongado o choro? Por quanto tempo você tem esticado o choro? Sabe, cabe a você determinar o tempo em que o choro vai perpetuar-se. Cabe a você, essa é uma decisão sua. Fale, pastor, não é uma decisão minha, é uma decisão sua. O que a Bíblia está dizendo é natural que o choro dure o período da dor e da angústia. Em Mateus capítulo 6, verso 34 nos diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você não precisa pegar de um dia e levar para outro, de um mês para o outro, de uma semana para outra. Você não precisa carregar a noite para o dia. Há todo tempo e todo propósito para todo tempo. Você não precisa pegar o propósito da noite e colocar durante o dia. Essa é uma decisão sua, então a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje, nessa manhã é: até quando você vai arrastar a noite? Até quando você vai perpetuar a noite? Até quando você vai levar nas costas como quem carrega uma mochila a dor de ontem, de anteontem? Você não percebe que isso vai te fazer mal? Você não percebe que isso já está te fazendo mal? Basta cada dia o seu próprio mal. Há pessoas que parecem colocar as pedras do mal numa mochila e todo dia a nova pedra que lhe é atirada ele põe em uma mochila e aquele peso vai se tornando insuportável, vai se tornando insuportável, vai se tornando... não dá para prosseguir. Você é um colecionador de pedras que atiram em você. Você é um colecionador de acusações que fazem sobre você. Você é um colecionador de maus momentos. Você tem foto dos maus momentos e faz um álbum deles. Você é colecionador de desgraça. Você é colecionador de lágrimas. Você é colecionador de dores. Se a resposta for não, eu não sou um colecionador dessas coisas. Então a pergunta é: por que você está carregando o choro da noite para o dia? Você precisa tomar a decisão de abandonar o choro da noite quando o dia chega. Veja, o choro pode, ele pode, é natural. Somos humanos, choramos à noite.
Choramos pelo medo, pela angústia, pelo trauma, pela vergonha, pelo sentimento ruim. Choramos, é natural. Mas a alegria vem de manhã. E se ela vem quando o dia raiou, quando o Senhor trouxe a luz, agora já não faz sentido manter o choro. Me recordo da história de 1 Samuel capítulo 12, onde a palavra de Deus, 2 Samuel capítulo 12, perdão, 2 Samuel capítulo 12, onde conta a história de Davi e o seu pecado com Batseba sendo cobrado por Deus. A Bíblia diz que o profeta Natã então repreendeu Davi. Davi caiu em si, ali iniciou uma noite. Teve início uma noite. Trevas tomaram a alma e o coração de Davi. Ele viu o pecado que havia cometido diante de Deus. Ele viu a sua culpa. A Bíblia então diz assim, que Davi rasgou suas vestes, jogou cinza sobre si, o pó sobre sua cabeça. Tirou sua coroa, chorou amargamente, entrou em seu quarto, trancou a porta e colocou-se ao chão em lágrimas, porque o choro dura a noite. Ele estava em trevas, e então ele chorava amargamente. Porque a sentença do Senhor a ele foi: o teu filho morrerá por causa do teu pecado. A tua espada não descansará durante todo o teu reinado daqui em diante. Temendo pela morte do filho, então ele começa a clamar. As trevas vieram sobre ele, em 2 Samuel 12. As trevas vieram sobre ele, mas a Bíblia diz que ele fez isso por 7 dias. Porque o menino adoeceu naquele momento. E ele sabia que a doença que o menino tinha era a mão de Deus cobrando. Então ele chorou. Ao 7º dia, diz a palavra do Senhor, vieram os discípulos dele, os servos dele, aqueles que trabalhavam em sua casa, os seus empregados, os servos do palácio, os funcionários do palácio, os seguidores de Davi, porque Davi tinha também os seus discípulos entre eles. As pessoas olhavam para Davi como alguém que era um espelho. Então chegam os servos de Davi e dizem: meu Senhor, teu filho morreu. Diz a palavra do Senhor que naquele momento Davi se levanta, se arruma, toma um bom banho, coloca uma veste, uma bela veste, se perfuma, come, vai ao templo, adora o Senhor e volta para casa para consolar a sua esposa Batseba. Os seus servos, discípulos, seguidores, os seus parceiros, os seus soldados ficaram atônitos. Meu Senhor, quando a criança estava doente, o Senhor chorou. Não entendi. Ele disse: por que choraria agora se o Senhor já tomou sua decisão? Agora já não é mais hora de chorar. Agora é hora de viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E quando chega o fim da noite, você tem que entender que é hora de viver. Bem, se a noite havia passado, se as trevas já haviam sido determinadas, por que Davi deveria continuar chorando? Não havia mais sentido para ele continuar chorando. Então ele disse: eu não posso mais ir até aquela criança, mas ela um dia a encontrarei, porque irei até ela no Senhor. Irei pela morte e a encontrarei depois. Então por agora não há mais trevas, não há necessidade de chorar. Até quando você vai fazer de um momento que já se acabou, um momento que se perpetua? Até quando, filho? Até quando, filha, você vai ficar carregando a dor do passado? Olha, nós estamos cheios de inimigos, de pessoas que nos acusam, de pessoas que atiram pedras. Nós estamos carregados de pessoas que fazem o mal contra a nossa vida. A todo tempo, as pessoas nos julgam por tudo, até por aquilo que não é culpa nossa. As pessoas gostam de ter um parecer sobre tudo. As pessoas gostam de advogar a causa de todos.
As pessoas gostam de ser juízes em tribunais e criam seus tribunais para todas as pessoas. Mas até quando você vai perpetuar isso? Uma outra história que me chama a atenção é a história de Elias, que está em 1 Reis capítulo 19. Diz a palavra de Deus que Elias fora ameaçado pela rainha e ele entrou em trevas emocionais. Se sentou debaixo de um zimbro e chorou e pediu para si a morte. E ele disse: Senhor, eu quero morrer. E era a hora do choro, era a hora do desespero, era a hora da depressão, era a hora da noite. A noite da alma se estabeleceu sobre a vida de Elias. Então ele chorou profundamente e ele pediu a morte. Ele queria morrer, ele queria se matar, ele queria acabar com aquilo. Ele queria o fim daquela dor. E às vezes parece que esse é o melhor caminho, não é? Quando a gente está nas trevas, a ausência de luz nos coloca em labirintos emocionais tão fortes e tão loucos que a gente se perde em sentimentos que um crente não deveria ter. E nós não somos diferentes de Elias. A palavra do Senhor diz que nós não somos diferentes em nada de Elias. Em nada. Assim como Elias nós somos. Está na Bíblia. Então chega aquele momento que a gente também acha que a morte é a saída, é a melhor saída. Talvez a gente ache que é a única. Durante a noite tudo isso acontece com a gente. Esse labirinto emocional nos leva a opções que podemos fazê-las, podemos tomá-las. Sentado ali debaixo daquele zimbro, ele chora até dormir. Isso também vem durante a noite. A gente perde as forças, a gente quer um travesseiro bem confortável, a gente quer um travesseiro confortável para colocar sobre a cabeça da gente, não a gente deitar sobre ele. A gente quer um buraco para enfiar a cabeça, a gente quer o fim, a gente quer. Não é assim com você também? Não é assim? Não acontece assim com você? Mas diz a palavra de Deus que o Senhor pacientemente esperou que aquele tempo passasse. Elias chora, pede a morte, faz sua murmuração da noite, chora, dorme. Quando ele acorda, o Senhor tem algo preparado para ele. Ele come e dorme de novo. Nem sempre o primeiro alimento de Deus nos dá forças para a caminhada. Então o Senhor o alimenta de novo. Até o momento em que ele está recuperado, então o Senhor diz para ele: Elias, agora você vai até aquele monte, que eu tenho que bater um papo com você. Ele prontamente foi, e a pergunta que eu faço é: onde está o Elias suicida? O Elias suicida estava na noite, mas durante o dia não havia necessidade de carregar a dor da noite. Você entende isso, filho? Essa palavra é para você, você entende isso? Você não precisa carregar a noite. Você não precisa carregar a dor da noite. Você não precisa perpetuar a noite. Então Elias foi fazer o seu trabalho. Davi foi levar sua vida. Elias foi levar sua vida. E você? E você? Até quando você vai aceitar a ideia de que as dores precisam ser sua companhia? A noite não precisa ir além do seu tempo. Você não precisa estender a noite durante o dia. Você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo? Você não precisa estender a noite. Basta o tempo da noite. Basta. Todas as vezes que eu enfrento uma luta, e as tenho enfrentado com muita frequência nos últimos anos, eu tenho sempre duas opções. Quando eu enfrento, logo assim que enfrento a luta, logo quando vem a luta,
E eu tenho enfrentado muitas lutas, eu acho que a vida inteira, eu acho que você também. Se você tem passado lutas, aciona o coração aí para eu saber. Nós temos enfrentado lutas, dificuldades. E eu tenho especialmente enfrentado lutas nos últimos anos muito fortes. Mas quando essas lutas vêm e logo passam, acione os corações para eu saber que você também está em luta, não só eu. Eu tenho sempre duas opções. Eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta, enfiar a cabeça debaixo de um travesseiro e esperar que aquele dia termine. O dia posterior à luta. Eu posso me levantar, sacudir a poeira, lavar o rosto e tentar de novo. Essa é uma opção que eu tenho feito nos meus 51 anos de vida. E mais objetivamente, nos meus últimos 7 anos de vida. Eu tenho feito a opção de viver e de lutar. Você também tem sempre essa opção. Você pode agora desistir e ser um indivíduo marcado, rotulado, estigmatizado como o desertor. Mas é um direito seu. Mas você pode levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e ver que o sol já raiou e o sol da justiça já raiou. O sol da justiça já raiou. E você pode dizer, até que a próxima noite chegue, eu vou viver o dia. Esse é o meu desejo para você hoje. Que você absolva isso de tal forma que você faça desse dia, dos dias, de cada dia, uma oportunidade para se tornar um grande guerreiro de Deus. A opção é sua. Você decide se você quer ser um covarde ou um valente. Eu tenho uma sugestão para você, que eu acho que é a melhor opção. Levante a cabeça hoje. Vamos lá. Levanta a cabeça hoje. Vai. Enxuga a lágrima. Enxuga a lágrima. Foi ontem a luta. Enxuga a lágrima. Já passou, já resolveu. Deus já tomou uma decisão. Você às vezes orou ao Senhor e disse, Senhor, não permita que isso aconteça. Aconteceu. Ele já tomou a decisão. Então agora você glorifica o Senhor pela decisão e diz, Senhor, agora me dê forças. Eu preciso viver. Vamos lá, levante dessa cama. Vamos lá, se levante desse momento, se levante desse estado emocional. Vamos lá, acenda a luz nesse labirinto das tuas emoções. Abra uma porta de saída na fé e saia. Vamos lá, levante a cabeça. Ei, foi semana passada, foi anteontem, a dor já passou. Vamos lá, a notícia já veio. O que não tem remédio, remediado está. Levante a cabeça e vamos em frente. Vamos em frente, do jeito que podemos, vamos em frente. Porque ao nosso lado está sempre o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. O príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ao nosso lado sempre estará o ajudador, o anjo de Deus, o anjo de Adonai, o eterno, o anjo acampado ao nosso lado. Ao nosso lado sempre está o poder, a virtude, a graça do Espírito Santo
Em nós está o Espírito de Deus que nos dá coragem e não covardia. Vamos lá, já passou. E a palavra de Deus para você hoje, nessa manhã, é exatamente essa: já passou. Cabeça erguida, cabeça erguida. Vamos continuar. Vamos viver. Deixa o choro para a noite e deixa a alegria para amanhã, para a parte da manhã, para a luz da manhã. Deixe a alegria para o dia que Deus colocou na tua vida. E como disse Salomão em Eclesiastes, como é agradável a luz do dia. É sinal de que eu não preciso chorar à noite. Amém. Levanta tua cabeça, levanta e vai viver. Esse é o meu desejo a cada um de vocês. Senhor Deus dos exércitos, eu poderia hoje, Pai, estar como milhares de pessoas deprimido em minha vida. Poderia ter como melhor conselheiro hoje o meu travesseiro, como lugar mais confortável a minha cama. Eu poderia ter como distração um canal de TV. Eu poderia ter como distração uma fuga emocional. Eu poderia fugir hoje para qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Nas minhas imaginações eu poderia fugir para qualquer espaço emocional. Mas eu decidi estar acordado, Deus. Eu decidi me manter acordado, Deus. Eu poderia, Senhor, estar dormindo nas dores da morte emocional. Mas eu prefiro viver a alegria do dia. E ainda que a memória da noite seja muito recente, esteja fresquinho em minha cabeça, o momento da minha vergonha, o momento da minha dor, esteja muito latente, que ontem foi um dia terrível, ou anteontem, ou essa semana que passou. Senhor, eu não quero carregar essa semana comigo, e eu a deixo nas tuas mãos. Estão aqui depositadas no teu altar para que o Senhor queime e destrua toda má recordação. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém.